Oh, glória a Deus. Abraçaram o pastor Clériston, reconhecendo os seus méritos evidentes nesta obra, que mesmo com poucos recursos, não fica só em discursos, mas com zelo se desdobra. A causa está muito linda e será mais bela ainda quando terminar a reforma, pois o nosso como obreiro, zeloso, fiel herdeiro, não aceita de outra forma. Tem que ser muito bem feito, bem planejado e perfeito, pois é a casa de Deus. Aqui é um lugar sagrado, não pode ser comparado com o espaço de nos céus. Aleluia! Glória! Parabéns para Glória a Deus!
deles. Claro, agora é para dormir lá no céu. Mas eu quero recitar mais uma poesia. Eu gosto muito de poesia, irmãos. E a última vez, agora na dia do pastor, uma homenagem, a Câmara fez uma homenagem, eu escrevi uma poesia muito bonita para o pastor, para o dia do pastor. Essa homenagem ficou nos anais da Câmara, e por causa dessa homenagem, eu fui promovido e fui eleito um dos membros da Academia Intelectual dos Escritores Brasileiros. Também escrevi um livro, mas eu sou tão relaxado, eu não sei vender nada, nem trago o livro. Mas eu quero falar um poema sobre o poema dos pés de Cristo. Eram os pés pequeninos, róseos, alegres, divinos, a saltitar de alegria, aqueles pés de criança que no dia da esperança brincava na estrebaria. Eram pés alvos e graves, plúmeos, leves como as aves, que andam perdidas pelo ar, aqueles pés delicados, lisos, brilhantes, molhados, pisando as ondas do mar, pés cuja pele morena, o pranto de Madalena aromou em mil desvelos, e que depois de minutos foram beijados e enxutos pelos seus longos cabelos. Eram pés lentos, cansados, feridos e machucados e lacerados de espinhos, aqueles pés expressivos, sempre em marcha, sempre vivos a conquistar os caminhos. Eram pés magros e frios, lilazes, mortos, sombrios, sujos de sangue de pus, aqueles pés gotejantes que nos últimos instantes foram pregados na cruz. Eram pés claros, gloriosos, aqueles pés poderosos, rompendo da morte o véu, por nuvens acariciados e por estrelas beijadas, quando ele subiu ao céu. Eu quero que os irmãos abram comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e o versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Há muita curiosidade e até alguns questionamentos sobre quantos quilos pesava a cruz que Jesus carregou no dia da sua execução. Estima-se que a estrutura completa da cruz pesasse entre 75 e 136 quilos. Mas, historicamente, os condenados carregavam apenas o patíbulo, a trave horizontal, que pesava cerca de 20 ou 40 quilos. A viga vertical, conhecida como estigmas, geralmente media de 4,80 metros e a transversal entre 2,30 e 2,60. Embora o peso do patíbulo não pareça extremo isoladamente, carregar essa estrutura de madeira maciça sobre os ombros em carne viva após a flagelação e a perda de sangue tornava o trajeto humanamente exaustivo. Mas sem nos importar, irmãos, com quantos quilos pesava, a importância religiosa ou histórica ou de estima da cruz, nós vamos pensar, mas de outra maneira. Mas eu queria que os irmãos repetissem comigo as seguintes palavras: aflição. Outra palavra: solidão. Outra palavra: frustração. Outra palavra: traição. Outra palavra: ingratidão. Outra palavra: prisão. Outra palavra é humilhação.
humilhação. Vamos repetir então, irmãos. Diga comigo: aflição, solidão, frustração, traição, ingratidão, prisão e humilhação. Eu daria um bombom para quem repetisse sozinho essas palavras. Não dá, né? São muitas palavras. Mas eu quero lembrar aos irmãos que todas essas palavras estão relacionadas ao peso da cruz que Jesus carregava. Primeiramente, o peso que Jesus, da cruz que Jesus levava, tinha em si o peso da aflição. Diz em Marcos 14:34 que Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus estava então em grande agonia pela proximidade da crucificação, da separação do Pai e da morte pelos pecados do mundo. O plano divino estava traçado, mas a natureza humana de Jesus ainda lutava. Então Jesus, irmãos, levou sobre si o peso terrível e esmagador, o peso da aflição. Olha, irmãos, aflição é uma palavra que envolve o nosso físico, o nosso emocional, e está presente em nossa história. Tudo que a gente quer nessa vida só se alcança através de muita aflição. É a aflição da escola, é a aflição da hora de quando a gente vai se casar, é a aflição do emprego que a gente vai ter, é um peso. Mas, irmãos, Jesus carregou em si, na cruz, o peso da nossa aflição. Ah, irmãos, que coisa terrível. Mas o segundo peso da cruz era o peso da solidão. Diz em Lucas 22, que Jesus levou consigo para o Getsemane 3 amigos chegados deles, 3 bons amigos, 3 amigos que estavam sempre ali em vários e diversos momentos. E diz a Bíblia que quando ele chegou no Getsemane, deixou ali os discípulos, apartou-se deles cerca de 1 quilo de pedra, isto é, entre 20 ou 30 metros, e ali, pondo-se sozinho de joelhos, orava, e na oração ele dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça o que eu quero, a minha vontade, mas a tua. Veja bem, irmãos, Jesus que estava sempre cercado de multidões, Jesus que estava, irmãos, sempre aplaudindo, Jesus que tinha com ele os seus discípulos, agora glória a Deus, aleluia, Jesus. A senhora é maravilhosa, Jesus. Glória a Deus. Enfrentou a amargura da solidão. Oh, irmãos, que hora difícil. Seus discípulos ali, irmãos, para ajudá-lo, para orar com ele, mas estavam ali, irmãos, mas ele não quis orar perto deles. Ele quis orar porque, irmãos, há momentos da vida que a oração precisa ser só a nós com Deus. Há momentos que, se a gente falar muito alto, muita gente vai nos criticar, muita gente vai zombar de nós, muita gente vai querer, irmãos, emitir comentários às vezes, mas Jesus então não quis afligir, mesmo estando em aflição, não quis que a aflição atingisse os seus discípulos. Ele chegou ali, irmãos, sozinho, naquela noite escura, no Getsemane, ali esmagado pela aflição, agora esmagado pela solidão. Oh, irmão, sozinho foi que ele entrou lá, naquele lugar tão terrível, e ali orava: Abba Pai, se for possível, passa de mim o cálice, mas não se faça a minha, porque eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é a
prisão. Agora ele sofreu o peso da solidão, sozinho, lá na escuridão do Getsemane, orava o Pai. Terceiro, ele também sofreu o peso da frustração. Oh, irmãos, quando ele pensava que o discípulo estava ali, orando por ele, ajudando, estava dormindo, irmãos, dormindo. Jesus chegou e disse, mas dormindo? Nessa hora, a hora que eu mais preciso de vocês, a hora que vocês precisavam dar mais de vocês para mim, dormindo. Essa sonolência, diz a Bíblia, que estão carregados de sono, está com aquela sonolência. Irmãos, tomemos cuidado, porque às vezes a sonolência é tão grande que nos faz esquecer dos nossos deveres. Às vezes encontramos alguns irmãos, irmão, por que você não foi na escola de carro? Ah, não sabe, eu trabalhei hoje à noite, tinha que dormir até mais tarde. Uma sonolência, irmão. Ai, nós estamos com a canseira. E por que não foi o culto à noite? Porque, irmãos, trabalhei durante a semana inteira, o domingo, então aproveitei para dormir. Pois é. Aí Jesus fica sofrendo sozinho, a igreja sofrendo sozinha, os obreiros sofrendo sozinhos. Oh, irmãos, é hora de acordar, despertar, porque o momento é perigoso. Há um perigo cercando, há um perigo rondando, há um perigo chegando, e nós precisamos estar acordados. Há tanta gente dormindo nessa hora da história, nessa hora negra, nessa hora sombria, nessa hora ameaçadora. Nós temos agora uns irmãos que estavam reunidos na igreja, de repente entram 11 soldados de fuzil na mão para impedir o nosso culto. E alguém perguntou, mas por que isso? Porque a vizinha reclamou que vocês estão fazendo muito barulho. Ah, meus irmãos, que coisa terrível. A outra música que estava perto perturbando tudo. Ninguém reclamou, mas veio reclamar, porque os irmãos estão aqui dizendo, amém, glória a Deus, aleluia. Mas essa perturbação não está perturbando o homem, está perturbando Satanás. Toda vez que você glorifica a Deus, toda vez que você, aleluia, diz, então você está dizendo, glória a Deus pela vitória que ele teve na cruz, glória a Deus pela ressurreição, glória a Deus pela derrota de Satanás. Temos que proclamar a vitória de Cristo. Oh, meus irmãos, oh, que frustração. O discípulo dormindo. Oh, Jesus perguntou, mas Pedro, você que é o líder da equipe, você que está sempre ativo, falando tanto, agora que você precisa falar alguma coisa, está calado, dormindo. Oh, tristeza, meus irmãos, que frustração. Irmãos, não frustre o plano de Cristo. Os discípulos cederam ao desejo imediato de dormir, em vez de permanecer acordados para orar, pedindo forças, como Cristo tinha pedido. Sozinho na angústia, Jesus lidou com o sacrifício, enquanto buscava em vão o apoio dos seus amigos mais próximos. Veio para os seus discípulos. Essa palavra indica, irmãos, o desejo de Jesus por companheirismo e apoio humano nesse momento crítico. Oh, oh, meus amados, é hora de acordar, de ficar desperto, porque o inimigo está furioso, tentando destruir a igreja. Nós temos tantos exemplos de irmãos, porque a política hoje diz que o Estado é laico, só não é laico para os ateus, é só para os evangélicos. O ateu pode dizer o que ele quiser, mas o crente em Jesus às vezes tem dificuldade em mostrar a sua crença. Mas, irmãos, continue glorificando o nome de Jesus. Aleluia! Não durma nessa hora. É hora de estar acordado, orando, buscando. Aleluia! Porque o corpo de Cristo ainda sofre as
ameaças deste mundo incrédulo. Quarto, Jesus também sofreu o peso da traição. Diz Lucas 22:47, estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas ia adiante daquela multidão e chegou-se para beijar Jesus. Olha, irmãos, traição. O propósito de Judas ao chegar-se a Jesus para beijar é o sinal de uma turbação vil, de um gesto de afeição alterado, de uma traição fatal, simbolizando falsidade e perfeita. Foi um gesto vazio devido à deslealdade de Judas para com a pessoa de Jesus. Oh, meus irmãos, traição, traição. Quanta traição na vida, quanta gente traindo Cristo, traindo a igreja, traindo a Bíblia. Oh, meus amados, e Jesus então ali estava e recebeu o abraço de Judas. Judas, você com um beijo, olha, irmãos, está traindo o filho do homem, mas esse ato, irmãos, foi pensado. Já havia se desenvolvendo, ele já tinha vendido Jesus por umas míseras 30 moedas de prata. Estava ali, irmãos, agora pronto à execução do seu trabalho. A traição é assim, irmãos, há um momento em que ela é formada, ela é pensada, ela é meditada, ela é elaborada, mas agora, irmãos, chegou a hora da traição. Então, aquele idoso traiu Jesus. Meus irmãos, não devemos trair Jesus. Devemos ser fiéis e firmes. Na Escócia, alguns anos passados, a Igreja Católica empreendeu um grande movimento contra os evangélicos e disse que ninguém podia ter uma Bíblia em casa, apenas os padres liam lá, os sacerdotes liam lá na missa e tinha que ficar contente com aquilo. Mas famílias crentes fazem de tudo para conservar a Bíblia, guardar a Bíblia. Numa certa manhã, uma jovenzinha ia indo para a igreja. De repente vem aqueles soldados que estavam designados para perseguir quem tivesse a Bíblia. E eles rasgavam mesmo, batiam nos irmãos, rasgavam a Bíblia. Mas aquela jovem estava indo cedo para a casa do Senhor. E um dos soldados disse: menina, para onde você está indo? Ela rapidinho, na sua mente, Jesus, o Senhor falou que nessa hora o Espírito Santo daria a palavra. O que eu vou falar? E aí ela disse: olha, é o seguinte, o meu irmão mais velho morreu. A família essa manhã está reunida lendo o seu testamento. E eu tenho muito interesse em saber o que ele deixou para mim nesse testamento. O chefe do soldado disse: deixa isso para lá, deixa essa menina embora. Pois é, irmãos, o nosso irmão mais velho morreu. Hoje está sendo lido o seu testamento. E nós temos interesse nesse testamento, né? Aleluia! Veja como o Espírito Santo faz, irmãos. Aleluia! Olha, irmãos, há muita gente de trair Jesus. Quando eu me aposentei, pastor Moraes, eu tive uma surpresa. Recebi o meu pagamento. Quando eu olhei na meu lerite, meu Jesus do céu, baixou meu pagamento 18%. Eu fiz as contas, meu Deus, 18%. Que diferença, pastor? Que diferença, pastor Jotá? Que diferença? 18% do salário. Cortou tudo. Quando a gente aposenta, aquelas gordurinhas que a gente tem, elas já fica só o osso. É só o osso. Tem que comer o resto com esse osso. Meu Deus do céu. Tem osso burro, né? Que a pessoa faz alguma coisa, né? Tem também osso de correr. Meu pai tinha osso de correr. Comprava aquele osso e pendurava lá no telhado. E ele dava e era forte, né? Um tutano, meus irmãos. Mas aí eu pensei, quando chegou na hora de
entregar o dízimo, eu fiquei pensando, e agora? Eu acostumado a dar o dízimo. Eu disse, sabe uma coisa? Vai fazer de conta que eu estou ganhando muito. Peguei o primeiro mês, entreguei o dízimo na casa do senhor, igualzinho que eu estava quando eu estava trabalhando. Igualzinho, não fez diferença. Paguei primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês. No sexto mês, o banco que eu trabalhava me ligou e disse, José, houve uma diferença aqui. Nós erramos no cálculo da sua aposentadoria. Agora estamos corrigindo 18%. Aleluia! Eu podia ter chegado, irmãos, e até dado menos, mas Jesus foi maravilhoso, irmãos. Eu não traí o mestre, continue dando dízimo como se estivesse trabalhando. E hoje estou bem, graças a Deus. Aleluia! E todos nós gostamos de ganhar bem, né, irmão? Aleluia! Isso não é muita coisa, né? Quem ganha bem, mas gasta mal, né? Aleluia! Mas Deus tem multiplicado, nos tem abençoado maravilhosamente. Então, irmãos, outro dia o irmão estava para entrar numa firma e na hora o psicólogo, ou sei lá, o entrevistador disse, o senhor bebe? Não. O senhor fuma? Também não. O senhor passa a noite assim nas bares, nas brincadeiras do mundo? Não. Então o senhor é crente? Aí eu com medo de perder o serviço, irmão. Não, falou que não. Com medo de perder a vaga, irmão. Com medo de perder a vaga, eu disse não. Aí o entrevistador disse, que pena, rapaz. É que aqui trabalhou um crente, deu um testemunho tão bom, eu queria pôr num outro lugar. Mas você não é. Não, você não é, você é mentiroso. Agora você é mentiroso. Crente coisa nenhuma. Negou Jesus, irmão, por causa de um emprego. Oh, meu Deus do céu. Ah, que traição. Meus irmãos, esse foi o peso terrível que Jesus suportou, a traição de Judas. Aquele que teve tanta oportunidade, ouviu tanta mensagem de Jesus, viu tanto milagre, irmão, tanto milagre que Jesus operou. Mas, olha, irmãos, agora traiu o mestre, que tristeza. Oh, não faça isso, irmão. Diga que você é crente, diga onde você estiver. Eu fui transferido do banco que eu trabalhava para trabalhar nessa hora. Quando cheguei lá, pastor Guilherme, terminou o dia, rapaz do céu, o gerente com os funcionários inventaram uma briga, mas uma briga feia. Aí só eu tentava. E eu fiquei de lado, meu Jesus do céu, o que é isso? Aí eles ficaram olhando para mim, aí eles falaram, fica tranquilo, porque aqui é assim mesmo. Aqui, todo dia é assim. Jesus, então, aí, passados uns dias, aí eles falaram, peraí que parece que é pastor. Sei não, né? Tá bem. A coisa está muito complicada. Aí foi parando as brigas. Um dia o gerente me chamou e disse, rapaz, o que acontece com você? Depois que você chegou aqui, ele não consegue brigar mais. Aleluia! Não consegue brigar mais. Eu disse, porque eu sou um servo de Deus. E até aí, irmão, para vocês terem uma ideia, quando chegou as férias do gerente, o gerente disse, olha, eu vou entrar de férias, mas eu vou pôr o crente aqui como gerente esse mês. Oh, irmãos, e foi bom porque eu ganhei 2 salários, o meu e o dele. Foi bom, irmão. Eu trabalhava aqui na agência da São Felipe e a minha chefe era muito incrédula, espírita, sabe? Não gostava de igreja. E eu sabia que eu dirigia igreja. Uma sexta-feira, tinha muito ensino na igreja que eu dirigia. Aí ela disse, olha, amanhã eu não quero te ver aqui. Amanhã eu vou te mandar lá para voltar daqui, não quero te ver aqui. Eu falei, Jesus, e sexta-feira, um dia de culto, como é que eu vou chegar lá? Como é que vai ser isso? Mas entreguei na mão do Senhor. Trabalhei aquele dia, irmãos, tranquilo. Ela me deu R$15 para tomar o lanche. Mas quando eu cheguei lá, os
Você vai, nós vamos pagar comida para você. Levar no restaurante, irmão. Ai, irmãos, come bem, enche a pança, fiquei tranquilo, né, irmão? Sossegado. Quando voltei, quando foi no próximo pagamento, dia 25 daquele mês, eu recebi o meu pagamento. Aí tinha 1.232, tinha 735 reais a mais na minha conta. Aí eu chamei a chefe e disse, dá uma olhada aqui, porque eu não tive promoção, não tive aumento de salário. E o que é esse dinheiro aqui? Vai ver que alguém saiu da conta de alguém, entrou na minha, né? Aí ficaram o dia inteiro, ligaram em São Paulo, na diretoria do banco, disse, olha, acontece o seguinte, o dia que ele trabalhou lá, a agência foi premiada, como ele é funcionário, estava lá, ganhou também. Oi, como é bom, aleluia, como é bom, não devemos trair o mestre, irmãos, devemos ser fiéis, gajo que houver, não negue nunca o nome de Jesus. Aleluia. O peso da ingratidão. Outro peso, o peso da ingratidão. Veja só, todo Jesus viu aquela turma e começou a falar, mas vocês querem prender? Todos os dias eu estava convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Olha, irmãos, tem a hora e o poder das trevas. Cuidado. Nós estamos vivendo uma situação assim. Então, agora, meus irmãos, daqueles elementos que estavam ali, muitos deles receberam cura. Muitos deles foram abençoados, familiares foram abençoados. Quem sabe, né, irmão? Alguém estava lá, que a filha foi liberta de algum demônio, e agora, que ingratidão, irmãos, esqueceram de tudo, e agora estavam ali para aprender Jesus. Aí vem o sexto peso da cruz, que é o peso da prisão. Prenderam Jesus, irmão. Tiraram ele da sua liberdade, tiraram ele de circulação. Então, e tiraram com violência, com força, e até a multidão ajudou. Ali, irmãos, que judiação, irmãos. Oh, que dó, né, irmãos? Mas aí, irmãos, veio o peso da humilhação. Os homens que tinham Jesus zombavam dele, feriam-no e vendando-lhe os olhos, perguntavam, dizendo, profetiza, quem é que bateu? Blasfemando, dizia muitas outras coisas. Meus amados e queridos irmãos, que hora difícil, né? Jesus sofreu. Então, irmão, nós não estamos pensando no peso da cruz quando ela pesava na balança. Vamos pensar nessa situação. Vamos repetir comigo, irmãos. O peso da cruz de Jesus era, primeiro, o peso da aflição. Outro peso da cruz era o peso da solidão. O terceiro peso era o peso da frustração. Olha, quando ele, né? Chocolate. Quarto, o quarto peso da cruz foi o peso da traição. O quinto peso da cruz era chamado o peso da ingratidão. E por último, aliás, depois o sexto peso da prisão. Tem comigo? Prisão. E sétimo, o da humilhação. Olha, pregaram Jesus no Calvário. De qualquer jeito, né? As pessoas passavam pela rua, meneavam a cabeça, zombavam dele. Mas, irmãos, todo esse peso que Jesus sofreu por mim e por você, para que nessa noite nós estivéssemos aqui, neste lugar, para dizer a Jesus que estamos felizes, porque Ele morreu por nós. O seu testamento está sendo lido, e esse testamento tem riquezas insondáveis para nós. Aleluia! Continue, irmãos. Não traia o mestre, há recompensa para quem é fiel. Os irmãos me perdoem, porque eu não tenho mais aquela garganta forte. Já não sei mais correr aqui, irmãos, correr pelo corredor, puxar o cabelo dos irmãos, das irmãs, não tem mais assim. Mas eu sou um crente
espiritual. Batizado com o Espírito Santo. Eu não fui batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu ainda falo línguas. Eu profetizo. O que Jesus manda fazer, eu faço. Aleluia. E até aqui o Senhor tem me guardado, irmãos. Aleluia. Diga comigo bem forte. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero ver quem fala mais forte. As irmãs ou os irmãos? As irmãs, diga bem forte. Só as irmãs, hein? Aleluia. Rapaz. Meus irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, que igreja abençoada. Mas então, as irmãs, como é que as irmãs dizem? Como é que as irmãs dizem? Glória a Deus. As irmãs dizem? Como é que as irmãs dizem? Aleluia. Digo juntos. Aleluia. Glória a Deus. Isso é bom demais, irmão. Toda vez que você dá uma aleluia forte, a sua vida se renova. A sua vida vai fortalecendo. Glória a Deus e aleluia. Quando eu cheguei à igreja, irmãos, eu era um jovem de 13 anos. Eu tinha uma garganta boa, irmão. Mas eu não larguei aquela garganta. Aleluia! Eu me esqueci por aí, irmão. Já procurei, não achei mais. Fui ao fonoaudiólogo e ela me disse: Sérgio, não é idade, você pode dar. Glória a Deus! É a idade. Outro dia, eu quis mostrar porque eu estou com problema, por exemplo. Porque eu tenho um cabelo branco e a pele murcha, onde passo me chama de velho. Só por isso. Se eu tivesse, eu podia ter 100 anos, irmão. Mas tivesse a pele fininha, cabelo bem pretinho, ia me chamar o jovem. Aleluia. Mas, irmãos, na nossa vida nós temos dois movimentos, um que desce e um que sobe. O movimento físico desce. Hoje você está mais velho, amanhã você vai estar mais velho, mas na vida espiritual você está mais novo. Aleluia. Hoje eu fui comprar remédio na farmácia e a mocinha que me atendeu, seu José, tem aqui um credibilidade, que é coisa difícil. Minha filha, chegou tarde. Não mais, né? Eu já estou quase na pós-idade. E você vai me trazer um remédio de antidade. Mas glória a Deus. Agora uma coisa eu fiquei sabendo. Eu vou falar para vocês. Vou contar para vocês. Lá no céu ninguém fica velho.